Bom dia, Ana Cláudia. Bom dia, Ana Cláudia. Bom dia, Maria Clara. Bom dia, Camila. Bom dia, Amanda. Bom dia, Sara. Bom dia, Murilo. Bom dia. Ué, Sara, tá duas vezes? Pessoal, eu vou esperar mais uns minutinhos, mas assim, para se organizarem, peguem o livro 3 de vocês, Biologia 2. Nós estamos ainda no meio de um capítulo da Biologia 2. A Biologia, a gente fechou o capítulo. Na Biologia 2, eu preciso que vocês peguem o livro 3 de vocês, lá na página 17. Tá bom? É isso. A escola já liberou o gabarito já da prova de vocês ou ainda não? Só Pessoal. quando acabar a última avaliação. Algum professor já liberou o gabarito ou não? Danilo falou que os resultados só saem quando acabar a última avaliação. Mas nenhum professor falou nada? Não corrigiu, não fez nada? Então. Então tá. Tá bom. Entendo. Meninas, o trabalho de folha, se alguém aqui não me entregou ainda, por favor, me entregue o trabalho de folha. Me mandou foto da estrutura da folha, facinho de fazer, muito tranquilo. Muito, 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 muito. Então, pessoal, pega o livro aí de vocês. O nosso foco vão ser hoje a classificação das folhas, completas e incompletas. É bem tranquilo, tá? É uma parte chamada de organografia da biologia, em que eu vou apenas dizer, eu vou dar nome às folhas conforme a sua estrutura. Se ela tem bainha, se ela não tem bainha, se ela tem pecíolo, se ela não tem pecíolo, se ela tem muita nervura, se ela não tem. Então, eu vou olhar para o tipo de folha. São folhas que vocês conhecem no cotidiano, tá? Então, assim, não tem nenhuma... Meu Deus, só vou ter um novo olhar para as folhas. Eu vou olhar para uma folha dessa e vou falar assim, é folha simples. Não, é folha composta. Não, ela é verticilada, é alternada. Então, nós vamos encontrar um nome para as folhas, na verdade. Nós vamos classificar com base no que nós já conhecemos de folha, por exemplo. Então, por favor, pega o livro de vocês de biologia aí, ó. O livro 3, da biologia 2, a página 17, e vamos começar a falar sobre a classificação das folhas. Na aula anterior, antes da revisão da prova, nós conhecemos a estrutura básica de uma folha. Falamos de pecíolo, de limbo, das nervuras, né? Nervura principal, as nervuras secundárias. Eu pedi a vocês uma foto de uma folha com o nomezinho das estruturas, então é bem fácil. Eu vou usar aquelas estruturas para poder falar qual é o tipo de folha. Então, por exemplo, uma folha pode ser completa ou incompleta. Nesse caso de uma folha incompleta, eu vou encontrar uma estrutura que falta ou que é pouco desenvolvida. Por exemplo, existem basicamente 3 tipos de folhas incompletas aqui dentro. Vamos encontrar as folhas que são, deixa eu só pegar aqui, ó. Folhas que são pecioladas, aquelas que são invaginantes e aquelas que são sésseis. Em cada uma delas, me falta alguma coisa, me falta uma estrutura para ser chamada de peciolada, invaginante ou séssil. Por exemplo, uma folha que é peciolada, ela vai ter muito pecíolo
e pouca bainha, por exemplo, né? Então, as folhas que você encontra no geral, no cotidiano, elas são pecioladas. Se eu pensar numa folha de mangueira, né, pé de manga, ela é peciolada. Se eu pensar numa folha de pé de goiaba, ela é peciolada também. Você encontra muito pecíolo e pouca bainha. Ou a bainha nem aparece, na verdade, né? Ela é pouquíssimo desenvolvida ou ausente. Então, quando você encontra pouca bainha e muito pecíolo, ela vai ser peciolada, tá? É o que você, igual eu falei para vocês, é o que você encontra muito no cotidiano. É folha peciolada. É muito pecíolo, né? Muito aquele cabinho, e pouca bainha abraçando o caule. Agora, uma folha, uma planta que tem a folha invaginante é o que você encontra em pé de milho, encontra em pé de cana de açúcar. Cana de açúcar não, cana, na verdade, né? Em pé de cana, em pé de milho. Por quê? Nesse caso, a bainha é bem desenvolvida. Então, você consegue ver a bainha do pé de milho, você consegue ver a bainha do pé de cana, por exemplo, porque a bainha abraça o caule nesse caso. Então, no caso da cana, a bainha abraça o como. No caso, pessoal, do milho, a bainha também abraça a estrutura. Então, essa peça que abraça a estrutura no pé de cana ou no pé de milho é uma bainha muito desenvolvida, muito, muito grande, tá? Então, no caso do pé de cana, no caso do pé de milho, nós vamos encontrar uma folha que é invaginante ou apeciolada. Uai, apeciolada por quê, Digão? Sem pecíolo. Então, você não tem aquele cabinho, né, no pé de milho ou aquele cabinho lá no pé de cana. Você tem uma bainha desenvolvida abraçando o como, abraçando o caule. Tá? Então, nota que nós vamos encontrar basicamente, inicialmente, esses dois tipos. Ela vai ser peciolada, com pecíolo grandinho, desenvolvido, bem marcante. Eu vou lembrar dos pés que você tem no cotidiano na casa de vocês. Então, essas plantas frutíferas que você tem no cotidiano são pecioladas. Agora, se eu imaginar, igual eu falei, um pé de milho, um pé de cana, elas são invaginantes, porque a bainha é desenvolvida. A bainha abraça o caule. Então, vou ter aqui exemplos que são clássicos da peciolada e da invaginante, tá? Então, aqui mostra, ó, uma folha que é invaginante, em que você encontra nessa folha invaginante uma bainha bem desenvolvida, abraçando o caule, abraçando o como. Aqui falou o pessoal do pé de milho, mas lembra que o pé de cana é a mesma estrutura. E as folhas que são sésseis, elas têm um limbo muito, muito desenvolvido. O que acontece? Nessas folhas eu não consigo enxergar, ou não tem, nem pecíolo e nem bainha. Você consegue ver a folha inserida diretamente na planta. Então, igual acontece nessa figurinha aqui, ó, aqui embaixo, eu consigo perceber que eu não consigo ver nessa planta o pecíolo, o cabinho. Eu consigo ver a folha inserida diretamente no caule. Aqui mesma coisa, ó, a folha se encontra inserida diretamente no caule também. Então aqui me falta o pecíolo, me falta a bainha. Então é uma folha chamada de sésio, porque seria sem pecíolo e sem bainha. Ou com pecíolo pouco desenvolvido ou uma bainha realmente pouquíssimo desenvolvida. Então vamos encontrar aí sempre uma folha ligada diretamente ao caule, sem aquela intervenção do pecíolo ou a intervenção da bainha. Ok? Eu vou encontrar em algumas plantas arbustivas também, é muito comum, né? Algumas plantinhas de jardim. Uma outra estrutura muito comum é chamada filódio. No caso do filódio, eu vou encontrar um pecíolo bem desenvolvido e as folhinhas menos desenvolvidas. O caso do filódio é quando ele também possui ação fotossintetizante. Então, no filódio, eu vou encontrar muito pecíolo e pouco limbo. Né? Vamos pensar assim, pouco limbo. É o que acontece nessa planta. Ó. Toda essa estrutura aqui é pecíolo. Que eu estou passando o mouse aqui. Ó. Isso aqui é pecíolo. Isso aqui é o limbo da folha. Então, aí eu vou ter aqui um pecíolo grandão, bem desenvolvido, com capacidade fotossintetizante e pouco limbo. É o chamado filódio. Então, é muito pecíolo, pouco limbo, e eu vou encontrar essa estrutura com capacidade fotossintética.
Então, voltando aqui, ó, vamos lembrar. Eu vou encontrar planta peciolada, planta invaginante e planta séssil. Planta não, folha. No caso de uma folha peciolada, é muito pecíolo, pouca bainha, ela é peciolada, muito comum hoje nas dicotiledôneas. Invaginante, eu vou encontrar muita bainha e pouco pecíolo, muito comum em monocotiledôneas, é comum no milho, na cana-de-açúcar, muitas gramíneas têm essa estrutura, né? Você tem uma bainha bem desenvolvida e pouquinho pecíolo, e uma planta que é séssil. Eu não consigo enxergar nela nem a bainha e nem o pecíolo. Eu consigo ver a folha grudada diretamente no caule, tá? Então, dos tipos de folhas incompletas, é importante lembrar, né, nesse caso, das folhas que são invaginantes, das folhas que são pecioladas e das folhas que são sésseis. Tá? Bem facinho. Vocês em casa devem ter algum tipo de planta com essa característica, que é peciolada, que é invaginante ou que é séssil. Eu tenho as três em casa. Então, se você tem grama em casa, você tem plantas que são invaginantes. Você tem pé de milho, pé de cana em casa, você tem plantas que são invaginantes também. Se você tem em casa alguma frutífera comum, goiabeira, mangueira, pé de jabuticaba, sei lá, são plantas que são pecioladas, né? Couve peciolada, porque o pecíolo é gigantesco, bem desenvolvido e bem destacado. E algumas são sésseis, né? Quando você não consegue enxergar nem o pecíolo e nem a bainha dessas plantas. Eu vou levar em conta também a classificação considerando o limbo da planta, da folha. Lembrando que o limbo é essa parte laminar dela. Então, quando você olha para essa parte laminar, essa parte mais aberta, mais visível da folha, eu vou ter um limbo que é simples ou é composto. Uma folha que é simples ou é composta. Qual é a diferença entre uma folha simples e uma composta? Uma folha simples é uma peça única. Então, se eu pensar numa folha simples, o limbo não é dividido. É uma folha, ela é contínua. Digamos como assim contínua? Eu só penso num pé de manga. O limbo da folha é simples. A folha é simples. Um pé de goiaba, simples também. Rosa não. Essas folhas do cotidiano, que a folha é única, elas têm uma folha simples. Então, uma folha simples, eu vou encontrar sempre uma folha única, um limbo não dividido nesse caso, tá? Ele pode ser um limbo bem marcado, né, bem enervado, dá para ver as nervuras, né? Mas eu não consigo ver divisões no limbo da folha. Com respeito às folhas que são simples, elas podem ser suculentas, coriáceas ou membranosas. Você fala, nossa, digamos, mas senão é complicado, né? Suculenta. Quando eu falo em folha suculenta, lembra o que, por exemplo? Vocês ouviram falar já de plantas suculentas? Pessoal, planta suculenta, nunca ouviram falar, não? Plantinhas suculentas? É muito comum hoje o pessoal guardar, tem jardim, terrário dentro de casa, plantas que são suculentas. A babosa, que o pessoal usa tanto em cabelo, a folha é suculenta, por exemplo. Né? Muitas plantinhas ornamentais usadas em jardinagem hoje, elas têm folhas que são suculentas. Aquela folha mais grossinha, uma folha que armazena nutriente, armazena água. Então, é uma folha mais robusta. Tá? Essa suculenta é que tem uma folha mais robusta. É o caso da babosa. Em casa, você deve ter talvez uma plantinha suculenta de pequeno porte. Né? Mercado vende. Ela tem uma folhinha mais robusta, né? Uma folhinha mais cheinha. Cheia de quê? É uma folha mais carnosa, cheia de material nutritivo, cheia de água, por exemplo. Então, ela tem uma folha mais robusta, mais carnosinha, né? Mais cheinha. Uma planta que é coriácea, pessoal, coriácea, o nome já diz tudo. A folha tem um aspecto mais resistente, um aspecto de couro. Então, quando você encontra uma planta com aspecto de uma folha mais dura, mais resistente, né, com aspecto de couro, eu falo que ela vai ter uma folha chamada de coriácea. E as membranosas são as folhas comuns que você encontra no cotidiano, né? Esse formato laminar, essa planta uma folhinha mais flexível, mais tênue. Voltando a falar, pessoal, eu estou falando de pé de manga porque eu estou vendo pé de manga aqui na frente, né? Mas mangueiras, pé de manga, a folha ela vai ser uma folha que é membranosa, é uma folha que é flexívelzinha. Então, quando você encontra uma folha que é flexível,
é mais molinha, ela é membranosa. Digão, ela é dura igual um tecido, igual um couro, ela é coriácea. Ou ela é cheinha, ela é robusta, ela é carnosa, ela vai ser uma plantinha suculenta, tá? Lembrando que o termo suculento, eu vou voltar a frisar com vocês, é muito comum usado hoje em jardinagem. Então, você deve ter em casa uma planta suculenta, porque a folha dela é cheinha, tá? Quem não conhece babosa, que está aqui no livro de vocês, a babosa tem uma folha que é suculenta, cheia de material nutritivo e muita água, no caso da babosa. Bastante água. Bastante, bastante. Essa parte aqui vai ser comparativa, tá? Então, assim, para eu poder classificar uma folha, eu vou ter que levar em conta essa tabela, na verdade. Mas, digamos, como é essa tabela? Existe um livro, pessoal, publicado pela Universidade Federal de Viçosa, chamado Organografia Vegetal. E nesse livro de organografia vegetal, eu vou encontrar desenhos de várias flores e folhas, por exemplo, para eu poder comparar e classificar. Então, nesse caso, para eu poder classificar uma folha quanto ao tamanho do limbo, eu vou olhar para uma tabela como essa, para falar como é que é o tipo de folha, quanto ao tipo de limbo, margem e assim por diante. Então, por exemplo, eu vou encontrar aqui uma folha, que tem esse formato de elipse, chamado de folha elíptica. Ué, digamos, por que folha elíptica? Porque ela vai lembrar levemente uma elipse, né? Ela vai ser mais ou menos aquela circunferência chatinha. Então, ela vai lembrar uma elipse, ela vai ser chamada de folha em elipse, com formato elipse. Se ela for achatadinha, parecendo um fio, ela é chamada de filiforme. Esse fili é de fio. Então, ela vai ser mais achatadinha, ela vai lembrar realmente um fio. Eu vou encontrar, pessoal, o formato de agulha nas folhas que são aciculadas. Em pinheiro você encontra folhas que são aciculadas. Ué, Digão, por quê? Você lembra que em pinheiro de Natal, Jingle Bell, as folhas lembram agulhas. Então, são folhas chamadas de aciculadas. Sagitadas são folhas em formato de seta. Então, eu vou pensar em folhas que lembram uma seta, que apontam para uma região qualquer, tá? Vou encontrar folhas no formato de lança. Então, são folhas lanceoladas. Então, eu vou encontrar uma folha que lembra uma lança. Mas, digamos, tudo muito parecido. Pessoal, não é muito parecido, não. Elas, na verdade, elas são bem diferentes. Notem que, nesse caso, eu vou ter formatos que são diferentes e vou me dar folhas que são elípticas, filiformes, aciculadas, que são sagitadas ou que são lanceoladas, em função do formato de uma elipse, o formato parecendo um fiozinho, o formato de uma agulha, o formato de uma seta ou o formato de uma lança, tá? Ainda você encontra, olha lá embaixo na tabelinha, folhas com formato de espátula. Pessoal, espátula, para quem não conhece, parece quase uma colher. Então, esse formato de espátula é uma folha espatulada. O formato de rim, mas digamos, rim tem esse formato? Tem, pessoal, levemente esse formato, sim. Então, esse formato de rim vai me dar uma flor riniforme. Por quê? Ela é riniforme porque ela lembra um rim. O formato vai lembrar um rim. Assim como a cor de forma, o formato lembra um coração. Mas espera aí, Digão, lembra o coração não. O pessoal lembra o coração sim. Vira ela para você ver. Ela vai lembrar levemente um coração. E uma folha que é mais arredondada, né, que é peltada. Nesse caso, eu vou ter uma folha que é redonda e o pecíolo se insere no meio da folha. Então, nessa folha peltada, você encontra uma folha que é redondinha e o pecíolo não está na periferia, na borda. O pecíolo se encontra no meio da folha, encaixado, né, crescendo no meio da folha. Então, nota que, quando respeito à forma do limbo da folha, eu vou encontrar uma folha chamada de elíptica, porque lembra uma elipse, uma folha filiforme, porque lembra um fio, né? Não é fininho, mas ela vai lembrar um fio, porque ela vai ser alongadinha. Uma folha ela vai ser aciculada quando ela lembra uma agulha. Ela vai ser sagitada quando ela lembra uma seta. Ela vai ser lanceolada porque ela lembra uma lança. Ela vai ser espatulada porque ela lembra uma espátula, uma colherzinha. Riniforme, rim, lembra o rim. Cordiforme, cor de pessoal vem de coração. E peltada, redondinha, com o pecíolo inserido no meio da folha. Tá? Muito comum também em jardinagem. Com respeito
a margem do limbo, né, a periferia da folha, eu vou encontrar também uma gama de possibilidades. Lembrando que vocês conhecem essas folhas do cotidiano. Claro que ninguém para ficar olhando, nossa, filiforme, reniforme, serrilhada, lisa. Mas agora nós vamos ter um outro olhar para as folhas. Vamos olhar para as folhas com outro olhar. Com respeito à margem da folha, eu vou encontrar, pessoal, uma folha que é lisa. Digamos por que é lisa? Porque a margem é lisa, não tem reentrância, não tem deformidade na periferia da folha. Então, se você olhar para uma margem de folha de pé de goiaba, por exemplo, a margem é lisa. Se você for olhar para um pé de manga, a margem é lisa também. Então, você não tem deformidade na periferia da folha, ela é lisinha. Então, margem lisa, folha lisa. Ela vai ser serrilhada. Aí, nesse caso, na serrilhada, você encontra como se fossem dentinhos de serra na periferia da folha. Então, ela vai lembrar muito uma serrinha. Se eu me recordo aqui, folha de pé de cajá. Pé de cajá tem uma folha levemente serrilhada. Então, a periferia da folha vai lembrar uma serrinha, né, uns dentinhos de serra. Lembrando que a serrilhada ela vai lembrar uma serra, a denteada ela vai lembrar dente mesmo, dentinho de deixa eu ver se eu lembrar, de cobra que não é venenosa. O dente é esse dentinho aqui de desenho, às vezes, para indicar monstrinho em desenho. Então, numa folha denteada, você encontra estruturas que vão lembrar dentinhos, né? Da periferia da folha. Então, são recortes muito parecidos com dentes. Eu vou encontrar uma folha que é crenada. Nossa, digamos, crenada. Pessoal, na crenada, você encontra recortes na folha, e são recortes que são arredondados. Então, muda bastante em relação às que são denteadas, porque na denteada é tudo pontiagudo. E na crenada, você encontra um recorte que é arredondado na periferia da folha. Eu vou encontrar uma folha que é incisa. Essa incisa ou partida é uma folha que tem um recorte que quase chega na nervura. Então, você tem essas reentrâncias que vão quase chegar na nervura da planta. Tá? A lobada ofendida, ela tem umas reentrâncias mais, como é que eu vou dizer, mais expressivas. E nesse caso, nós vamos perceber que as reentrâncias, elas têm uma meia distância em relação à borda do limbo e à nervura principal. Não confunda, pessoal, a indecisa, com essa lobada, por favor. Note que elas são muito diferentes com respeito à estrutura, ao desenho da folha, tá? Eu encontro aqui, ó, uma indecisa, eu vou ter uma reentrância que migra em relação ao limbo, vai em direção, à nervura principal. Eu vou encontrar uma lobada, que tem uma reentrância que está meio caminho. E ela é muito mais expressiva, muito mais visível essa reentrância nessas folhas que são lobadas, tá? Então, com respeito ao tipo de limbo, a periferia do limbo, a beira da folha, lembra que eu vou encontrar uma folha que é lisa, realmente ela é lisa, uma folha que é serrilhada, ou a periferia vai lembrar uma serrinha, uma folha que é denteada, então a periferia vai parecer dentinhos, uma folha que é crenada, então ela tem um recorte periférico que é redondinho, uma folha que vai ser indecisa, então você tem reentrâncias na folha, e é a folha que vai ser lobada. Então, ela tem uma reentrância muito mais expressiva, meio caminho da nervura principal. Tá? Vamos encontrar ainda com respeito à nervura. E aí é o seguinte, ó, eu vou encontrar aqui 6 possibilidades. Tá? Notem que eu vou encontrar uma folha que a nervura não é visível, mas diga ela tem nervura, o pessoal tem nervura sim. Só que a nervura é pouco expressível. Então, você encontra nervura sim, mas não visível na folha. Tá? Então, nervuras não visíveis, ela vai ser enervada. Uma folha que tem uma nervura visível, uma só, né, aquela central principal, ela vai ser uninérvia. Ela vai ter uma nervura visível principal e eu não consigo ver direito as nervuras secundárias. Ela vai ser paralenérvia. Se ela tiver várias nervuras paralelas entre si, esse para é de paralelo, pessoal, paralele é de paralelo mesmo, as nervuras são paralelas umas às outras. Vou encontrar a perinérvia, onde você encontra uma nervura
com um aspecto de pena. Esse pene é de pena, né? Pene, pena, peninérvia. As curvinérvias, é muito comum o pessoal na nossa região que restinga, eu encontrar esse tipo de folha. A gente chama até a planta de melastomastácea, porque ela tem essas nervuras em curvas, tá? Mas digamos, peraí, as nervuras paralelas e as curvinérvias, elas são parecidas. Pessoal, elas quase são parecidas, porque as paralelinérvias, elas são mais retinhas, e as curvinérvias, elas são curvas, elas são lobadas, nesse caso. E as palminérvias, elas vão lembrar a palma de uma mão, tá? Se você olhar bem para essa folha, tem até na bandeira, acho que do Canadá, essa folhinha, ela vai lembrar a palma de uma mão. Ela lembra os nossos 5 dedinhos. Certo? Então, com respeito às nervuras, eu vou encontrar uma folha que não tem nervura visível, né? Inervada. Ela tem uma nervura, umazinha, que é visível. Ela tem várias que são paralelas. Ela pode ter várias que vão lembrar uma pena, por exemplo. Ela pode ter várias que são curvas, ou ela pode ter uma folha que lembra uma mão humana, tá? São as possibilidades aí dentro para a folha. Pessoal, vocês estão aí então, né? Povo. Pessoal. Mata a curiosidade aqui rapidinho. Meninas. Meninas. Oi. Oi. Deixa eu falar aqui. Vocês ficam olhando pro monitor, pro telefone, celular, esse tempo todo, sem falar nada. Estátuas. Sem se mexer. Eu tô comendo. Ah, tá. Uma tá comendo. E as outras? Gente, porque ninguém faz nada. Nenhum risco. Rapidinho aqui. Cadê? Porque tipo, você está comendo. Quem é que está na sala? Matheus na sala, Luiz. Gente, porque essa sala tem bastante gente assim. E não tem nada. Não tem uma câmera ligada, não tem alguém falando, não tem um ruído, não tem alguém, nada. Alguém tem alguma pergunta? Hã? Pessoas? Não. É assim em todas as aulas? Vocês ficam calados assim? Meu Deus do céu. A gente só fala mais quando tem questões assim, então. Como assim, história? Porque tem que comentar, né? Gente. Tá, eu vou explicar aqui, eu vou pedir folha para vocês. Pessoal, com respeito à filotaxia, que é a forma como o ramo se distribui na folha. Ah, tá. Show, Matheus. Sim, senhor. Então, na filotaxia, é a forma como a folha ela se distribui no caule, né, no galinho. Eu encontro folhas que são alternas, opostas ou verticiladas. Pessoal, o nome tem muito a ver, claro, com a disposição das folhas. É muito lógico. Então, se pensar em folhas que são alternas, elas são alternadas, gente, né? Alterna, ela é alternada. Digamos alternada como? Ela se insere no caule, em nós, e onde você encontra folha à esquerda, você não vai ter folha à direita. Logo assim você encontra um outro nó com folha à direita. E à esquerda não tem. Logo acima, uma folha à esquerda. Depois, logo acima, uma folha à direita. Então, elas são alternadas. Então, as folhas que são alternas, elas são alternadas, né? Porque a inserção no caule acontece de forma que ela é realmente alternada. Então, não tem mistério aí. Folha alterna, alternada. Folhas opostas. Lógico, gente. Se ela é oposta, elas são opostas. Né? Como assim opostas? Eu vou ter um nó, né, no caule e sai uma folha à esquerda e uma folha à direita. Então, elas são opostas porque realmente elas aparecem opostas no caule. Então, são opostas, né? Não tem nem como eu, né, ter muita desculpa, porque elas são opostas. As verticiladas são várias folhas
inseridas na mesma geminha, no mesmo nó. E elas vão lembrar muito o ventilador, um ventiladorzinho, uma hélice de ventilador, né? Elas são equidistantes, ou seja, tem em média a mesma distância uma da outra. Então, nas verticiladas, vou lembrar que ela vai lembrar muito um ventiladorzinho, né? Uma inserção de várias folhinhas no mesmo ponto, no mesmo nó. É muito visível essa diferença entre folhas que são alternas, as que são opostas e as que são verticiladas. Quando você olhar, pessoal, para um pé de manga, um pé de goiaba, um pé de, sei lá, um pé de alguma coisa, uma planta qualquer, é só você olhar para a disposição das folhas. Então, pela disposição eu já sei. Ó, elas crescem de forma oposta uma à outra. Então, saem duas folhinhas do mesmo nó, uma à esquerda, a outra à direita. Opa, elas são alternas. É uma folha por nó, uma sai à esquerda, subiu, outra sai à direita. Subiu, outra sai à esquerda, subiu, outra sai à direita. Ou melhor, elas são verticiladas. Eu tenho várias folhinhas no único ponto, no único nó, e elas são equidistantes, elas têm em média a mesma distância. Tá? Então, é muito, muito visível aí dentro quando elas são alternas, quando elas são opostas e quando elas são verticiladas. Tá? Quanto à duração, aí é o seguinte, tem folha que é decídua ou caduca, tem folha que é persistente ou sempre verde. Diga o que é uma folha decídua ou caduca? Pessoal, que cai. Literalmente ela cai em alguns momentos da época, em algumas épocas do ano, e a folha vai ter uma folhinha nova em outros períodos do ano. Então é muito comum você encontrar esse tipo de comportamento em folha de cacto, eritrina, planta de ambiente seco. Mas digamos, por quê? Porque quando ela perde as folhas, ela passa a perder menos água por evapotranspiração. Então plantas que tem essa característica de folhas que são caducas ou decíduas, geralmente são plantas adaptadas a ambiente mais seco em algumas épocas do ano. Por quê? Ela perde as folhas para poder impedir a perda de água por evapotranspiração. Tá? Você vai perceber que em algumas regiões do país e do mundo, as folhas caem no outono, as folhas caem no inverno. Digamos, por que cai nesses períodos, né? Lá na América do Norte, que cai nesse período bem no extremo sul, porque são períodos em que ela precisa ter lá uma reserva de água. Então, num período mais seco, num clima mais seco, ela vai perder a folha mesmo, para não perder tanta água para o ambiente. Claro que a planta ela se prepara para isso. Então, ela faz muita fotossíntese durante o ano, guarda bastante nutrientes na forma de amido, para quando ela perder as folhas, ela fica tranquila, não tem problema. Por quê? Ela não tem com que se preocupar com respeito à fotossíntese. Ela já fez a sua reserva, agora vai perder as folhas para poder não perder tanta água para o ambiente. Tá? Mas, digamos, a folha cai durante o inverno. Como assim? Durante o inverno, o ar fica muito seco, né? Você tem uma queda na umidade do ar. Logo, a planta tende a perder mais água. Por isso, ela perde as folhas. Tá? Então, lembra que são plantas adequadas ou adaptadas a ambientes que são mais secos em algumas épocas do ano. Então, chegou naquele período seco, a folhinha cai. Então, são folhas caducas ou decíduas. Uma folha que é persistente ou sempre verde, elas não caem em épocas do ano. Né? Então, elas vão durar muito tempo, durante todo o ano. Então, você encontra essas plantas na nossa região. Você parar para perceber na sua casa, ou no seu entorno, na sua vizinhança, você encontra plantas que não têm queda foliar durante o ano, em algumas épocas do ano. Então, um pé de manga, a folha não cai durante... Não tem uma época do ano que ele fica pelado, sem nada. Ele vai ter sempre folha. O pé de goiaba, o pé de cajá, o pé de jabuticaba, o pé, sei lá, pé de, não sei, gente, pé de trem tudo que tem no nosso entorno. Eles têm folhas que são persistentes ou sempre verdes. Por quê? Não tem uma época do ano que cai-se tudo, tá? Digamos que perto de casa tem uma planta que dá uma época do ano cai tudinho. Então as folhas são caducas ou decíduas, tá? É uma planta que não é da nossa região. Geralmente, em nossa região, as plantas não têm por que perder as folhas. A gente não tem assim essa mudança brusca no clima. É sempre quente. Então, né, eu vou ter essa diferença. A caduca ou decídua cai em algumas épocas do ano,
né? A planta fica pelada, praticamente, e as persistentes, ou semiverde, elas ficam durante todo o ano. Ah, não, digamos, a planta perde folha, mas ela renova continuamente. Ela não vai ficar pelada, sem folha nenhuma, tá? E, pessoal, para encerrar, eu vou ter folhas que são compostas. Aí é o seguinte, nas folhas compostas, eu vou encontrar aqui esse limbo dividido. Então, o limbo, né, a lâmina da folha, ela vai ser dividida. Dividida em folhas menores, chamada de folíolos ou folhas secundárias. Geralmente, cada folhinha dessa ela vai ter o seu próprio pecíolo. Em caso, se você for olhar a folha de roseira, ela é dividida, né? Folha... Aqui vocês não conhecem mais roseira, cássia talvez não. Mas assim, elas vão ter folhas divididinhas. Com respeito a essa classificação, você encontra folhas que são paripenadas. As paripenadas, observem, pessoal, eu vou encontrar aqui, ó, número par de folhas. Esse pari vem de par. Se você puder destacar aí, por favor, no seu livro, destaca. Porque as paripenadas, esse pari vem de par. Aqui, ó, paripenadas. São folhas compostas por número par de folíolos, tá? Número par de folíolos. Se você for contar aqui, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, em folhas que são paripenadas, eu vou encontrar número par de folíolos. As imparipenadas, pessoal, ímpar. Ou seja, número ímpar de folíolos. Vou colocar aqui, ó, ímpar. Folha de roseira, ela é imparipenada. Se você for contar uma folha de roseira igual essa aqui, ó, ela tem 7 folíolos e não apenas 6 ou 8 folíolos, ela tem 7. Então, eu vou ter aqui essa diferença, ó, paripenada, número par. Imparipenada, número ímpar, né? E as digitadas ou pautadas, elas vão lembrar a mão de alguém. Então, essa digitada, ou palmada, perdão, ó, essa digitada, pessoal, vem de digital associado à mão. A palmada vem associado à mão também. Então, você encontra aqui, ó, uma estrutura que vai lembrar dedos de uma mão. Né? Palmada vem de palma, digitada vem de dígito, dedo, que está associado à mão também. Tá? Então, por favor, no livro de vocês, destaquem a questão de folhas compostas. Folhas compostas. Ok? Pessoal, deixa eu fazer só um destaquezinho aqui. Tire um print, por favor, destaque depois, se vocês quiserem. Ou eu faço um slide... Slide não. Um mapeamento dessa primeira parte de folha para vocês. O destaque. Pessoal, alguma dúvida? Não. Ó, lembra que é uma questão de comparação. Então, assim, Digão, é muito nome, realmente, pessoal, é muito nome. Mas, assim, a gente vai ter se fosse um laboratório de botânica, né? Um lugar para você classificar. Você tem uma ficha que você segue para você poder chegar a essas classificações. Lembrando que com o tempo de uso, você se acostuma, se habitua com os nomes, tá? Em casa, pessoal, alguém tem pé de planta? Tem, né? Pessoal, quem tem planta em casa? Pessoal, planta, mato, grama, pé de alguma coisa? Você tem pé de quê na sua casa? Hortelã. Hortelã. Quê? Grama. Grama. Tem pé de coco, né, mãe? Tinha. Acho que murchou. Coqueirinho. Murchou, coqueiro? Tem uns coqueirinhos que fica dentro do vaso. Mas já é bem antigo. Ah, tá. Você quer coqueiro de coco. Ó, acabou. Pessoal, olha só. O que acontece? O trabalho de folha que eu pedi a vocês, eu queria que vocês me trouxessem, me mandassem as fotos, quem não mandou ainda do trabalho de folha. É muito importante fazer.
Dessas folhas, dessa classificação, eu vou trazer a vocês na próxima aula, eu vou trazer as folhas. Então, eu vou pegar aqui em casa, vou fotografar as folhas, algumas que eu tenho aqui em casa, e vou mostrar para vocês, para a gente fazer uma atividade na hora, online, sobre folha. Porque muitos ainda não me entregaram aquela fotografia de uma folha com a legenda de pecíolo, limbo, nervura. Não mandaram para mim nada, né? Pouquíssimos mandaram no segundo ano. É importante fazer, é importante mandar, então não deixem de fazer e mandar, por favor, tá? Eu vou colocar uma tabela de pontuação de novo e vou disponibilizar para vocês aquela tabela de pontuação, mas é necessário fazer. Ah, não, ô Murilo, vamos deixar assim, neguinho. O que eu vou fazer? Eu vou fotografar aqui em casa as folhas que eu tenho aqui no entorno. Eu moro num quintal que tem muito mato, então eu vou fotografar as folhas e na próxima semana, na próxima aula a gente termina o capítulo e eu vou fazer com vocês na hora uma atividade sobre folha prática, né? Na hora, porque senão vocês não vão... A pessoa não vai fazer as folhas para mim, tá? O que eu quero que se faça, na verdade, é que tire uma foto de uma folha, qualquer folha, na verdade, e faça uma legenda para mim. Igual alguns de vocês já fizeram para mim, por favor. Então, é importante vocês fazerem essas legendas, fazerem os trabalhos, porque é a parte prática. Enquanto a gente não volta, pessoal, para a sala de aula, é o que dá para fazer em termos práticos, tá bom? Então, é importante fazer. Muito, muito importante fazer, tá? A de legenda de folha. A classificação, eu vou fazer com vocês. Então, lembra, com respeito à classificação, a próxima aula online, eu vou trazer as fotos de folha, vou mostrar. Essa folha é o quê? Essa folha é o quê? Então, dá uma estudadinha em casa. Hoje, né, durante a semana, por favor, entre as páginas 17 e 20, entre as páginas 17 e 20, destaquem, por favor, o que foi falado nessa aula, qual é o tipo de folha, a classificação, leiam bem lido, estudem, destaquem, para eu poder fazer uma atividade com vocês assim. Vai ser uma atividade prática diferente. Claro que se fosse em escola, a gente ia para o laboratório, ia olhar a folha no laboratório. Como a gente não tem acesso ao laboratório ainda, em função da pandemia, eu vou fazer essa atividade prática aqui com vocês, tá? Então, por favor, estudem. Eu vou colocar, pessoal, como uma atividade prática avaliativa. Então, eu vou perguntar, por exemplo, né? Vou trazer uma folha e vou falar assim, Camila, essa folha é o quê? Ana Cláudia, com respeito à nervura. Então, eu vou perguntar coisas da folha que eu trouxer para vocês. Eu preciso fazer, tá? Então, por favor, estudem das páginas 17 a 20. Se tiver folha em casa, olhe para a folhinha, tentem classificá-la, tentem ver na prática como é que acontece essa classificação. Ok? E quem não mandou o trabalho de folha, por favor, me mande com urgência. Pessoal, pergunta. Pessoal, pergunta. Não, né? Pessoal, nossa aula terminou. Pode colocar presente aí na lateral. Se não tiver pergunta, pessoal, é só isso e até a próxima aula de folha. Gente, é um silêncio cemitérico, misericórdia. Incomoda muito. Saudade da sala de aula com vocês conversando. Isso aqui. Oh, meu Deus. Saudade. Nem parece aquela turma. Pessoal, tchauzinho, até a próxima aula. Tchauzinho, beijo. Tchau.